Amém? Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nos encontrarmos juntos para adorar aquele que reina para sempre. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Vamos ver o versículo 4. O Senhor Jesus se faz presente. Já falou conosco nesta noite. E a presença do Senhor é uma realidade. Aleluia. Ezequiel 9, versículo 4, diz assim: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e fere, não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Estamos diante de uma palavra profética, revelada. Essa mensagem é uma palavra histórica, narra de uma mensagem, uma palavra histórica, mas também escatológica. Essa palavra tem muito de escatologia. Fala sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que não respeitam a Deus, aqueles que não levam a sério a palavra de Deus. Ezequiel estava em casa, embora exilado. Ele estava juntamente com os anciãos e de repente ele contempla a glória de Deus. Ele começa a contemplar aquele que vive e reina para tudo sempre. E de repente o Senhor pega Ezequiel pelos cabelos e o levanta. E agora ele se vê entre os céus e a terra. E naquele momento o Senhor começa a mostrar para ele todas as situações que estavam acontecendo com a casa de Israel, com o povo de Deus. Ele começa a ter uma visão. E Deus fala para ele: contempla as mulheres, contempla os homens, contempla os sacerdotes, contempla a minha casa, o santuário. Aleluia. Abominação em todos os setores, em todos os lugares. Não havia sequer ninguém que pudesse estar diante de Deus, exceto os remanescentes. Quem eram os remanescentes? Eram aqueles que, mesmo no meio do cativeiro, ainda buscava a Deus, ainda tinha tristeza por causa das abominações que viram e que estava vendo por parte dos anciãos, por parte dos sacerdotes. Eles estavam contaminando a casa de Deus, profanando a casa de Deus. Havia idolatria no santuário, havia idolatria no meio do povo de Deus, mas existia ali umas poucas pessoas que ainda choravam e gemiam por causa destas abominações. Havia aqueles que sentiam tristezas por causa dos pecados, por causa da idolatria. Aquelas pessoas que não se conformavam de ver a igreja sendo profanada. Então, não havia, irmãos, outra maneira a não ser Deus exercer justiça. E Deus estava mostrando
para o profeta Ezequiel a situação moral e a situação espiritual que Israel se encontrava, que todo o povo de Judá se encontrava. Uma situação terrível, desde o sacerdote, desde os líderes cristãos, entre aspas, desde os líderes até os mais jovens, profanando o nome de Deus, profanando a casa de Deus. Quando eu digo que isso é uma revelação tanto histórica para aquele momento de cativeiro, de exílio para Israel, como também nos dias atuais. Parece que nós estamos contemplando agora essa situação, os templos sendo contaminados, sendo profanados, pastores se vendendo, perderam a visão espiritual, não conseguem enxergar Deus. O Deus deles é Mamon. A idolatria impera no meio do povo de Deus. E aonde está Deus? Este era o argumento dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Aonde está Deus? Deus não está me vendo. Tem muitas pessoas pensando que Deus não está vendo. Tem muitas pessoas achando que os olhos de Deus não estão contemplando. E profanam, e mentem, e destroem vidas, e corrompe o sagrado. E Deus mostra para o profeta a situação moral e espiritual do povo. O povo está desse jeito. Desde os mais pequenos, dos mais jovens. Quando a Bíblia fala os jovens, as crianças, não está falando de criancinha assim não. Está falando daquelas crianças que já têm entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E Deus está falando, eu não vou poupar ninguém. Aí de repente Ezequiel olha assim, ele contempla 6 seres, 6 homens, armados até os dentes, com armas poderosas para destruir. E no meio daqueles 6, ele contempla um homem vestido de linho, que tinha um pincel, era um escriba angelical. E a ordem de Deus foi essa: passe pelo meio da cidade. E aquele ser angelical, aquele homem vestido de linho, passou marcando na testa das pessoas, dos remanescentes, daqueles que ainda tinham temor, daqueles que ainda choravam, sentiam tristeza por causa das abominações, por causa dos pecados. E aquele homem marcava na testa dos remanescentes, daqueles que realmente não concordavam com aquela situação. E atrás vinha aqueles 6, preparado para matar. E a ordem do Pai foi essa: mata todo aquele que não tem um sinal. Os remanescentes serão poupados, serão guardados desta destruição, mas não ficarão nem jovens, nem mulheres, nem virgem, nem sacerdotes, nem ancião, ninguém escapará da justiça de Deus. Parece que eu estou vendo Ezequiel hoje, nos dias atuais, passeando em espírito, porque ele foi tomado pela mão de Deus e colocado entre os céus e a terra. E Deus começa a mostrar para ele a situação da terra, a situação de Israel, a situação moral, o que estava acontecendo no templo, nos bastidores, toda aquela podridão, porque eles diziam: Deus não nos vê, Deus não nos vê, Deus não nos enxerga, Deus não está aqui, não está conosco.
como nos dias atuais, irmãos. Quantos templos profanados, quantas coisas horrorosas acontecendo no mundo, e nós vemos que ainda existe um povo que geme e chora por causa dessas abominações. Ainda existem os remanescentes que estão sendo guardados por Deus e que serão poupados da destruição. Aqueles que têm a marca de Deus, a marca do sangue, e que serão poupados da destruição, que serão guardados. Porque da mesma maneira que Deus mostrou e exerceu juízo e justiça no meio de Israel, assim também o Senhor fará nos dias atuais. Porque a história se repete, não há mais amor na terra. A Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque não há mais amor, não há mais verdade na terra, só prevalece o perjurar, o mentir, o furtar e o matar, e há homicídio sobre homicídio. Está lá em Oséias capítulo 4. Deus tem uma contenda com os moradores da terra, e há quem diz: olha, Deus te ama do jeito que você é. Irmãos, Deus não compactua com o pecado. A ordem de Jesus, quando começou o seu ministério, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Essa foi a mensagem de Cristo quando começou o ministério terreno. Arrependei-vos. Meu irmão, Deus te ama do jeito que você é. Não. Isso é um evangelho barato que estão vendendo por aí. É o evangelho te deixando confortável. Mas o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Ele nos ama, mas o amor dele nos constrange, nos fazem mudar de rota. Aleluia. Muda a nossa história. Nós somos constrangidos porque Ele nos ama. É necessário haver uma renúncia, uma transformação na nossa vida. E nós vemos a situação totalmente adversa. Um evangelho falido estão sendo anunciado. Um evangelho, irmão, falsificado, genérico. Mas o Senhor Jesus, Ele tem realmente essa necessidade de levantar uma geração nesse tempo do fim. Uma geração que geme e que chora por causa de todas essas abominações. E esta é uma mensagem, irmãos, que ninguém gosta de ouvir, que ninguém se agrada, prefere mais do coach da vida, de que Deus vai te exaltar, de que Deus vai entrar na sua necessidade, que Deus vai prosperar. Não, tudo bem, eu acredito que Deus faz isso, mas a proposta do Evangelho não é esta. A proposta do Evangelho é transformação. A proposta do Evangelho é nascer de novo. Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode contemplar o reino de Deus. Não adianta a pessoa conhecer, não adianta a pessoa ser religioso ou religiosa. Nicodemos era um dos principais da sinagoga, era um líder judeu. E Jesus falou para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver. Então chega, irmão, desse evangelho falsificado que estão pregando por aí. Esse evangelho barato que estão pregando por aí. E que não há transformação, não há renúncia, não há vida com Deus. Deus fiel, aleluia. Não existe regeneração.
Jeremias capítulo 2, no verso 13. Olha o pecado que o povo de Deus estava cometendo. Deus falava: o meu povo comete dois tipos de maldade. O primeiro é que abandonaram o manancial da vida. E o segundo é que estão cavando cisternas rachadas, cisternas rotas, cisternas trincadas para si próprio. É o que a gente vê, irmão, nos dias atuais. Pessoas cavando suas próprias cisternas, achando que aquilo ali vai suprir as vossas necessidades, e estão rejeitando o manancial da vida, o rio de Deus. Estão desprezando o manancial da vida. E nessa noite, Deus, ele alerta o seu povo. Irmãos, impera no meio do povo de Deus, entre aspas, uma idolatria muito grande nos dias atuais. É uma idolatria terrível. Eu não sei se muitos lembram aqui, antes das eleições, as igrejas se transformaram num comício total, irmão. Não tinha mais culto, não existia mais culto a Deus. Eu falei muitas vezes para minha esposa, eu falei: olha, este homem vai perder a eleição por causa dos crentes, por causa da idolatria. Deus vai permitir colocar lá aquele homem. Você sabe por quê? Por causa da idolatria do povo de Deus. Não se falava mais em Deus, só se falava naquele homem nas igrejas, irmão. E até hoje isso acontece. Uma idolatria terrível. Leia Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9. Os irmãos vão ver o mesmo cenário se repetindo nos dias de hoje. O mesmo cenário, a mesma coisa. E nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas que estão recebendo o juízo de Deus aqui não tem nada a ver com o mundão, tem a ver com Israel, o povo escolhido de Deus. Tem a ver com Israel. Essa sentença de justiça, de juízo, está relacionado diretamente ao povo Judá, à nação de Israel. Estamos falando de pessoas cristãs na linguagem de hoje. Terrível, irmãos, o que acontece nos bastidores. E as pessoas acham que Deus não vê. Ah, Deus não me vê. É o que o povo de Israel pensava. Deus falou: cava um buraco na parede, você vai ver coisas abomináveis acontecendo. E Ezequiel, na visão, ele cavava um buraco na parede do templo. O que ele via? As paredes pintadas, cheias de idolatria, e os sacerdotes ali, os anciões, prestando culto àquelas imagens, as paredes pintadas. E Deus falou: abominações maiores tu verás, filho do homem. E dele contemplava as mulheres prostradas diante de Tamuz, um deus pagão. E Deus falou: tu verás abominações maiores do que essa. Só que Deus levanta seres poderosos, armados até os dentes, e diz: passai pela cidade agora, e começa a destruir todo aquele que não tiver o meu sinal, a minha marca, será destruído. Irmãos, é triste, irmão, o que está para acontecer. O Espírito Santo diz: abominações maiores verás. O que está acontecendo na terra, o ser humano se diminuindo cada vez mais, caindo no abismo cada vez mais. Eu pensei que eu não ia viver para ver o que eu vi anteontem. Mais de 1000 pessoas protestando em frente de uma estação lá em Berlim, reivindicando a liberdade de se comportarem como cães. Eles estavam uivando
Eles queriam defender, que eles queriam a liberdade de serem como cachorro, como cães. Meu Deus, Pai. O ser humano se deteriorou, acabou. Em que ponto chegamos? Uivando, latindo, seres humanos, criados conforme a imagem e semelhança de Deus, pedindo liberdade. Eu quero ser e viver como um cachorro, como um animal. E o Senhor, Ele tem um espírito de poder para habitar na nossa vida e dizer para você: tu és a minha imagem e a minha semelhança. Aleluia. Pessoas agindo, querendo agir, piores, irmãos, reivindicando um direito. Meu Jesus. Eu quero ser cachorro, eu quero viver como um animal, viver latindo, uivando. Daqui a pouco você vai ver um monte de pessoas aí, irmãos. Aonde nós estamos parando com isso? Quando nós vamos parar com isso? Irmão, só não enxerga quem não ora, quem não lê a palavra. Só não enxerga que Jesus está às portas quem não examina as escrituras sagradas. Pessoas, irmão, se corrompendo cada dia mais. Estamos no tempo do fim, aonde nós somos vocacionados por Deus a tomarmos uma decisão. E a decisão é essa: aquele que é justo se justifique ainda mais, aquele que é sujo suje-se ainda mais, e aquele que é impuro continua impuro, mas aquele que é puro se purifique ainda mais, porque não há tempo a perder. Deus requer um posicionamento, uma decisão. Deus requer de nós isso, um posicionamento, essa regeneração, porque não adianta estar na casa de Deus. Nós vemos que os anciões estavam na casa de Deus. Estamos falando de um povo adquirido por Deus, de um povo escolhido de Deus, mas o povo estava longe de Deus. Eles diziam: Deus não está aqui, e não estava mesmo, porque Deus habita, irmãos, na vida de uma pessoa que busca ser uma pessoa melhor cada dia mais. É, Jesus, verdade. Porque não adianta pecar, todos nós pecamos, seja pecado involuntário, seja pecado por acidente, mas nós somos inclinados a pecar, a cair, somos inclinados ao mal. Então nós precisamos buscar todos os dias a presença de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que realmente nos fortaleça e nos dê uma visão transcendental que transcenda o que está além. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo de alienados, pessoas robotizadas, alienadas. Meu Deus, não conseguem enxergar a glória de Deus. E a glória de Deus foi saindo daquela nação gradativamente, porque a glória de Deus vai saindo gradativamente, irmãos. Quando você se tocar, você está destruído. A glória de Deus indica a presença de Deus, indica a vontade do Eterno em se manifestar. A glória de Deus é a manifestação de Deus na vida do seu povo. Glória a Deus. E nós não podemos viver sem a glória de Deus, porque a glória indica a presença de Deus. E a glória de Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, o que o Espírito Santo ele quer nos alertar nessa noite: nós somos um povo remanescente, irmãos. Chore mesmo, faça como Tiago disse: chorai e lamentai, lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, converta os vossos sorrisos em choro
e a Deus. vossa alegria em tristeza, e se humilhe perante o Senhor, Glória e a Deus vos exaltará. Mas ele está dizendo: limpe as suas mãos, pecadores. Mas tem que ter ânimo, voz de duplo ânimo, ânimo dobrado, tem que ter duplo ânimo. Se converta ao Senhor, se dedique ao Senhor. Porque se nós formos olhar para a maioria dos líderes hoje, irmãos, estão como aquele povo: profanaram o santuário, se corromperam, se venderam. A maioria dos líderes. É por isso que Deus levanta os pequenos. É, Jesus. Porque Aleluia. importa Deus levantar os pequenos para fazer a diferença. Porque Glória os a grandes Deus. estão corrompidos. Meu Jesus. Se corromperam, Verdade. se venderam, se venderam para a organização. Acabou. Se não se arrependerem, irmãos, será destruído. Deus levantou seres potentes, armados, e que vão passar. Mas aquele homem vestido de linho, e que tem uma caneta nas suas mãos, um tinteiro, um escriba angelical, ele está passando, e ele está marcando a nossa vida. Amém, Deus. Os remanescentes, aqueles que vão chorar e lamentar, mas não vão abrir mão da sua fé em Deus. Amém? Deus, amém. Então, eu deixo essa recomendação bíblica. Continue se saciando no manancial da vida. Não queira cavar suas próprias cisternas, porque serão cisternas rachadas, rotas, rachadas, e você vai morrer de sede. Meu Deus. É melhor ficarmos com Cristo. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe, que Deus levanta obreiros comprometidos, Verdade, Deus. disposto a não se vender. Deus diz: tu és um pastor, tu está sendo levantado a pastor. Cuide da minha ovelha e não se corrompa. Como tem feito muitos aí, tem se corrompido. Não é que Deus vai te... Irmão, pastorado é um serviço, é um ministério, é serviço a Deus. É serviço a Deus. Tu me ama, Pedro? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. E Deus está dizendo: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. Deus levanta as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolhe as coisas vis e as que não são para aniquilar as que são. Deus diz: quando tu estiver lá, não se corrompa como os demais, não se venda como os demais. Deus está dizendo: eu vou colocar nas tuas mãos, sim, estou eu preparando, sim, mas permaneça nesta vocação, o qual eu te chamei. Tu és um pastor, tu és um guia, o qual vai direcionar as minhas ovelhas. Glória a Deus. Mas não se venda, não se corrompa. Ensine o meu povo. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Estamos na era do fim. O que falta mais? Pessoas, irmãos, reivindicando o direito para se tornarem cães. O que mais falta acontecer? Asfaltos derretendo no Arizona. Nem caminhões, pneus estão conseguindo suportar, estão se derretendo. Temperaturas elevadíssimas. E Deus se revelando através dos sinais. Deus se revelando através dos acontecimentos. E muitas pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. O que mais falta acontecer? É triste, irmãos.
Eu fico em casa, eu fico revoltado com as coisas que eu vejo por parte de alguns líderes que não ensinam a verdade e que estão apacentando a si mesmo e que por fim é morte eterna. Mas Deus está guardando os seus remanescentes. Glória a Deus, Ainda aleluia, existe uma geração o qual ninguém dá nada por eles, mas aprove a Deus levantá-los nesse tempo do fim. Não se venda, continue nessa vocação em nome de Jesus. Vamos orar. A irmã Carla, quando estava passando a mensagem para minha esposa, irmã, eu vi a presença de Deus na sua vida. Amém, Deus. Eu nem sabia que a minha esposa estava orando, pedindo a Deus uma palavra. Eu não sabia. Mas eu via, irmão, como Ezequiel viu, tochas de luz, Aleluia, fogo Deus. saindo do seu corpo. Como uma pessoa realmente estivesse na sua vida, e não era a irmã impondo as mãos sobre ela, era a mão de Deus, era algo, era um anjo na sua vida, assim, algo sobrenatural passando essa mensagem. A irmã é um canal de bênção na mão de Deus. Verdade, Tá? Deus. Então, irmão, continua. É por isso que o diabo luta mesmo, irmão. É por isso que há uma batalha tão grande. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus há uns 2 meses atrás. A minha esposa sabe disso. Irmão, só foi eu fazer esse propósito com Deus, as coisas se afunilaram cada vez mais. Eu vi Satanás rugindo como um leão para cima de mim, até na rua, passando na rua. Pessoas abrindo porta do carro e me ameaçando sem me conhecer. O diabo rugindo: eu vou te matar. Então, irmãos, há uma conspiração muito grande na vida daqueles que se dispõem por fazer a obra de Deus, por fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E algo se comprou, mas nós não vamos nos vender. Não vamos, presbítero. Não vamos até chamar de pastor, porque Deus já ungiu hoje aquele como pastor. Aleluia. Tá? Porque, irmãos, isso aqui é uma ordenação, né? É uma ordenação. Tu me amas, não apacenta, é uma ordem, é serviço. Glória a É Deus. serviço. É serviço. Apacenta as minhas ovelhas. Mas não se corrompa. Não se corrompa. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e também a terra. Amém, Deus. Eis aqui os seus remanescentes, meu Pai, aqueles que irão até o fim, aqueles, meu Deus, que vão proclamar a justiça divina, aqueles que vão pregar o evangelho genuíno. Meu Deus Todo-Poderoso, eu creio que haverá salvação no tempo do fim. Ainda haverá, meu Deus, reconciliação. Ainda haverá cura, milagre, libertação. Em nome de Jesus, porque hoje o Senhor está confirmando o pastorado. Hoje o Senhor está determinando esta obra em nome de Jesus. Pai querido, venha agir, venha restaurar sonhos, projetos, em nome de Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, venha capacitar, venha dar visões, revelações, venha, meu Deus, confirmar, avivar os dons espirituais, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na vitória. Amém. Glória a Deus.